Olha, nós estamos nas profecias de Nossa Senhora de La Salete, desse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, que são profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Então vamos continuar hoje, se você quiser seguir o livro aí, na página 124, hoje que é dia 30 já, né? 30 de janeiro. Dia desse a gente está começando o advento, hein? Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra, o sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos, serão entregues à morte e morte cruel. Vários abandonarão a fé e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira igreja, ou melhor, da verdadeira religião, será grande. Entre essas pessoas se encontrarão até bispos. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça especial particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Então não é isso que está acontecendo, que Nossa Senhora está falando lá no século XIX, já aí profetizando o que vai acontecer na sequência. Algumas coisas que já aconteceram, mas não quer dizer que não estão se repetindo. E justamente esse grande número de demônios do inferno que abolirão a fé pouco a pouco até nas pessoas consagradas a Deus. Bom, meus irmãos, é o seguinte, simplesmente hoje a teologia da condenação está espalhada na igreja bergoliana mundo afora. Estão de braços e abraços aí com a nova ordem mundial, comunistas, iluminatis, maçonaria eclesiástica, etc. Né? E vai saber que outras seitas secretas que a gente não conhece, mas que estão por aí, né? Então, hoje é isso. Nós vemos que a infiltração de lá de trás já fez efeito, já fez sucesso, entre aspas, sucesso do inferno, né? Conseguiram aí colocar pessoas de tal forma que nós chegamos num ponto, num tempo em que nós não temos mais clero válido. É a grande apostasia que São Paulo falava. Não se engane, primeiro, antes de tudo isso acontecer, tem que vir a grande apostasia, já veio. Tiraram o Papa verdadeiro, deram um golpe em São Bento XVI, em 2013, e 6 anos depois consagraram a igreja deles a Mãe Terra, Pachamama, deuses pagãos, deusa Gaia, deuses pagãos são demônios. Olha a chuva aí. Isso é chuva. Chuvão. Os deuses dos pagãos são demônios, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Você vê que já está em curso aí a destruição que Nossa Senhora avisou que ia acontecer, inclusive em casas religiosas, etc. Muita gente aí que fala que é religioso se veste assim e tal, mas se você vai conversar com a pessoa, a conversa é outra. É uma conversa de mundo. Não é uma conversa ali da congregação que ela faz parte, da ordem que ela faz parte. Quanto nós não vimos disso quando estávamos aí dentro da igreja, sem entender o que estava acontecendo. Chocados, né? Porque você vê assim, mundo, né? E não vê assim religião. Você acha que você vai entrar assim, visitar, por exemplo, uma ordem, né? Que nem Santa Clara falava, né? Ah, minha mãe agora é do topo da religião, né? Você acha que você vai entrar num ambiente assim propício, num lugar assim realmente favorável a Deus, favorável à religião, à religiosidade, né? Mas infelizmente os lugares que nós passamos não foi isso que nós vimos. É ao contrário, o que nós vimos, inclusive, aí foram coisas bem terríveis, né? Bem mundão mesmo, bem invasão mesmo, só que a gente não entendia, depois que o Senhor abriu os nossos olhos. Nossa Senhora avisou isso aqui no século XIX. No entanto, é uma aparição que não é bem quista pelo clero, porque simplesmente detona mesmo, ela vem e denuncia mesmo o que eles estão fazendo de errado, desde o começo. Né? Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Bom, meus irmãos, os maus livros já abundaram sobre a terra, os maus livros estão aí espalhados. Olha que Dom Bosco uma vez fez uma fogueira lá com livros que o pessoal foi trazendo, que ele fez lá um sermão,
explicando sobre o perigo dos livros, fizeram lá uma fogueira lá, hoje se fizer um negócio desse, é capaz de sair na rede Inferno de televisão, dizendo, tá vendo, olha a intolerância, olha aí os fanáticos, etc., porque estaríamos mostrando e desnudando aí todo o caráter demoníaco da cultura que foi colocado dentro das nossas casas, via livro, via jornal, via revista, via rádio, via televisão e agora via internet também. Tem internet aí, subinternet, dark, eu nem vou atrás dessas coisas, mas tem uma outra internet aí que é escondida, para o pessoal poder fazer bastante errado e os pais não descobrirem, etc. Olha, só inventam para assim, a criatividade dessa gente para inventar porcaria e lixo contra a humanidade não tem limite, mas para inventar coisas que levem para Deus, daí, preguiça, gente. Eu estou muito tarefado trabalhando para o diabo, não dá agora, tá? Beleza? Desse jeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo isso no tempo de Santa Teresa d'Ávila, está lá na Idade Média, ela está falando lá atrás, século XVI, já é a Idade Moderna, né? No mês da Idade Moderna, Santa Teresa d'Ávila falando que ela se arrependeu profundamente de todos os livros de cavalaria que ela leu. O livro de cavalaria, você imagina um negócio, né? Então, assim, naquele tempo, um livro de cavalaria, você daí hoje capaz de achar que é um romancinhado com açúcar. E ela já tinha se arrependido, recomendando que não se lesse, que aquilo lá é perniciosíssimo. O que ela diria dos livros que tem hoje? Dos filmes, da internet, enfim. Eles terão um grandíssimo poder sobre a natureza. E realmente, você pensar que eles pulverizam aí nuvens e chove, né? Eles têm aí cada vez mais um poder de manipular a natureza, né? Dizem que tem muito mais poder do que isso, mas eu não vou afirmar porque eu precisaria pesquisar aí cientificamente mais, a ponto de chegar aqui e dizer que eles conseguem causar terremotos onde eles quiserem, etc. Eu teria que realmente pesquisar mais. Mas existe essa conversa na internet. Todo o poder é de Deus, né? Essa gente não perde por esperar o que vai acontecer com eles, né? Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Então, não tem hoje aí igrejas satânicas, bom, igreja de tudo quanto é coisa, fala que só falta aparecer a igreja do Saci, né? Igreja de tudo quanto é coisa aí, né? E agora até mesmo da Pachamama, graças a Jorge Mário Bergoglio, a gente que achava que Pachamama era só um negócio meio cultural, não é possível, né? A gente sabe, os deuses pagãos são demônios, mas depois que ele fez aquela palhaçada lá no Vaticano em 2019, no sítio da Amazônia, a gente simplesmente descobrimos que isso é uma religião mesmo, existe até hoje, não é uma coisa antiquada dos indígenas aí andinos, que já passou, não, existe até hoje, na Bolívia é praticada, chegou no Brasil e hoje, se você jogar a igreja Pachamama do Google, você vai achar em um monte de lugar no Brasil, coisa que antigamente não tinha. Aliás, não precisa nem jogar a igreja Pachamama, não. É só jogar Pachamama procurando uma imagem e aparece uma lista de igreja da Pachamama no Brasil, coisa que antes não existia, porque eu pesquisava a imagem e não aparecia nada. Mas graças aí ao filho do demônio aí, empregado de Satanás, olha o que aconteceu. Ainda tem gente que vem aviltar a gente, não foi esse lixo lá, nos perfis nossos da igreja doméstica lá, sem querer ser engraçado, que ele também quer ser igreja doméstica. Nós estamos falando de igreja de Deus, filho, não de igreja de deuses. É muito diferente. Aí a gente bloqueia o lerdo, diz que filho de pobre não tem sorte. Não é isso que aconteceu, então? No Rio Grande do Sul, lá, o cara não tentou abrir, assim, está tentando ainda abrir um templo de Satanás, e são vários também, não pense que a seita é unida, é uma igreja só, não é, porque são várias, cada um abre sua portinha e vamos lá. Não é assim? Então, meus irmãos, é disso para pior, e nos próximos tempos vai ficar assim muito pior do que isso. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não terão se conduzido pelo espírito bom do Evangelho, que é o espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Então não adianta. Você não está na humildade, você está no orgulho. Você não está na humildade, você está na soberba. Se a pessoa está na soberba, está no caminho do demônio. Porque Jesus é humilde. Jesus veio a um mundo humilde, pobre, simplesmente morreu pobre na cruz, despojado de tudo. A única coisa que ele tinha para cobrir sua nudez não era dele, era um pano que um homem lá atravessou pelos soldados e enfaixou a cintura do Senhor. A Beata Ana Catarina de Médici viu isso, tá? E simplesmente era isso. Morreu assim.
né? Nasceu sem nada e morreu sem nada. O dono de tudo que existe, o Filho de Deus, Deus vivo sobre a terra, veio pobre, viveu pobre e morreu pobre. Para quê? Para dar um exemplo para nós de humildade. E as pessoas querem ir para essas seitas aí, querem um carrão, querem uma motona, querem uma casa na praia, uma casa em Miami, não sei o que mais, sabe? É assim, tudo luxuoso, dinheiro, 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 e vai pedir para Jesus. Qual Jesus vocês estão pedindo? Porque o nosso aqui, o verdadeiro, não tem nada disso, nem para ele não tinha. Então, tem coisa errada. Tinha que parar e pensar, quem diz que conhece a Bíblia melhor que nós, não conhece não, nós conhecemos melhor que eles. Pegar ali o evangelho e falar, mas espera aí, Jesus era pobre, gente, nós estamos fazendo aqui, eles estão aviltando o Senhor, pedindo essas coisas materiais para ele, não é isso. O Senhor falou, buscar as coisas do alto, mais será acrescentado. Não é buscar as coisas de baixo, mais será acrescentado. Não é o contrário. Na nossa Bíblia está assim. Devia estar lá assim também, não sei, porque eu não conheço Bíblia evangélica. Então, é esquisito isso, né? Bíblia evangélica, mas se o evangelho está deturpado, já não é evangélico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Nós aí temos que seguir na humildade, o exemplo da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a soberba é própria do inimigo, é própria do demônio, de Satanás. E aí a pessoa escolhe ou Jesus, o caminho da humildade, ou Satanás, o caminho do orgulho, da soberba e do inferno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua, né? Olha, eu vou contar um negócio para você. Com certeza, quem viu as profecias do Nossa Senhora lá no século XIX, muitos devem, né, ter ficado abismados e outros devem ter coçado a cabeça e falado, não é possível, nunca vai acontecer. Está exagerado, hein? Pegou pesado, hein?